contente. Quem está contente, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Vamos cantar o hino 45. Qual que você pediu? 241. Então vamos cantar o 241, né? Eu sou de fora, sai da casa. Então, sai da casa que pede para mim. 241. Glória a Deus. Terceiro lá embaixo, terceiro. Vamos aguardar em comunhão, o Senhor falará conosco pela palavra. Deus seja louvado. Amém! Amanhã tem culto lá na central de Francisco Morato. Se o Senhor me der vida e saúde, estarei com os irmãos lá. Desejo levar a saudação de vocês para lá com a santa paz de Deus. Amém! Bom, João, vamos pregar para nós. Deus te abençoe. O Senhor é contigo. Glória a Deus. Bom, João. Bom, Davi. Os músicos. Com Cristina. Roberto. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o livro de Jó. Jó, capítulo 6. Livro de Jó, capítulo 6. Lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Amém! Jó justifica-se as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente passasse a minha miséria, juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Verso 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Verso 5. Porventura,
zurrará a jumenta, montês, junto à relva, ou a bezerra e o boi junto ao seu pasto. Verso 6. Ou comer-se sem sal, porque inspido, ou haverá gosto na clara do ovo. 7. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como minha comida. Fastio. Verso 8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. 9. O que Deus fizesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Jó é um livro pesado. O livro de Jó é um livro até triste. Alguns estudiosos dizem que Jó não existiu e é só uma história contada. Que Jó somente uma parábola, uma fábula. Outros estudiosos acreditam que Jó piamente existiu, mas o nosso querido irmão Jó foi um homem paciente, segundo seus relatos, sua história. Foi um homem que não blasfemou de Deus, mesmo com toda a ira que odiavam a vida dele e com a permissão de Deus. Ele claramente seguiu firme, mesmo exilado, mesmo combatido, mesmo desanimado, Glória a Deus. Glória a Deus. mesmo contristado. Aleluia. Mas vou achar aqui um ponto para que os irmãos possam entender, meditar, que alguns estudiosos dizem que isso é só uma parábola ou alguém que escreveu uma narrativa. Nós encontramos Jó aqui em Gênesis. Glória a Deus. Nós encontramos Jó em Gênesis. Eu vou achar aqui para os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Para que quebre todas as enigmas de que o homem não pode ser provado dessa situação e não conseguir amaldiçoar Deus. Porque para a mente de um homem, quando ele é provado diante de Deus, ele acaba abandonando a sua fé, a sua crença, a sua fidelidade. Ele acaba abandonando a sua Lá em Gênesis capítulo 46, no versículo 13, e os filhos de Isacar são Tolá, Puvã, Sirom e Jó. Gênesis 46, nós achamos esse amigo de Deus por nome de Jó, que alguns dizem que não existiu. Porque o homem não acredita que se Deus permitir uma grande maldição na vida dele, ele não nega. Nem o diabo acredita nisso. Porque
Porque foi isso que o diabo falou para Deus. Se o Senhor tocar nele, tudo que ele tem, família, riqueza, fama, gados, dinheiro, festa, filhos, se o Senhor tocar nele, ele vai te negar. E Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, deu a mão para o Satanás e disse: eu sei de quem eu estou falando. Eu estou falando do meu amigo Jó. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui em Gênesis 46, no versículo 13, nós vemos que Jó existiu. Vamos falar um pouco sobre Jó? Nós temos aqui uns minutinhos, né? Quero toda a atenção da igreja, por gentileza, para entender o texto, o contexto, para nós não criar nenhum tipo de pretexto. Tinha um homem por nome de Tera, que era filho de Naor. E Tera cultivava deuses, cultuava no politeísmo, monoteísmo, um Deus, politeísmo, vários deuses, e ele cultivava vários deuses, como em algumas religiões, como o hinduísmo, é Shiva, o rato, o gato, a vaca, o gado, e tudo isso cultua. A chuva, o vento, e etc. A natureza. São vários deuses. Então, esse Tera aprendeu, junto do seu pai Naor, de cultuar a todos os deuses. Como hoje tem uma igreja, uma religião por nome de católica, que tem diversos deuses. Perdeu alguma coisa, chama o São Longuinho. Se ele achar, dá 3 pulinhos, está pago. Se você precisa de um milagre do casamento, chama o Santo Antônio, casamenteiro. Esse faz casamento mesmo. Né? Você precisa de tal coisa, chama a Aparecida. Você precisa de outra coisa, chama o Cicrano. Aí, Santa Maria, Mãe de Deus. Aí você ficou na hora. Rogai por nós, pecadores, até na hora da nossa morte. Né? Não é mais Jesus, depois da morte, Jesus que dá a vida espiritual. Não, agora é a Santa Maria, Mãe de Deus. Mas ela deixou claro aqui nas Escrituras, quando ela disse, lá nas bodas, na festa do casamento, diz: faz tudo o que ele vos disser. Glória a Deus. Ali ela deixou claro que ela não tem poder nenhum. Quando Jesus falou para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Glória a Deus. O poder dela era somente em dar a luz como uma serva, para poder gerar o Filho de Deus. Porém agora gerou, agora ela é serva de quem ela gerou na terra. Glória a Deus. A igreja está na comunhão. Glória a Deus. Nós temos uns minutinhos ainda. Então, irmão, Tera, da linhagem de Naor, de Aparchate, da casa de Sem, de Sete, de Cão. E este homem aprendeu, choveu, vamos falar para o Deus da chuva. Fez sol, está muito calor, falar para o Deus do sol, dá uma maneirada. Se a terra não está produzindo, vamos então fazer um ritual para o Deus da terra. E cada ser, cada Deus era um movimento, era uma coisa. Não tinha só um Deus, como nós temos o nosso Deus eterno, que são 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os 3 são um só. Mas como? Se são distintos, exatamente, dentro da casa do Crispim, ele, a esposa, os filhos, uma casa só, na mesma comunhão, mas cada pessoa é distinta. Um vai para a direita, outro para a esquerda, outro fica no centro da casa, mas todos estão na mesma casa, na mesma comunhão, na mesma embarcação. Se apagar a luz, bendito o Senhor, é toda a casa ficou no escuro. Se apagar a luz para acendeu toda a casa, tem luz. São 3 pessoas distintas. Deus Pai está sentado no teu trono de glória. Deus Filho, que nasceu sobre a palavra, o verbo que se fez carne, andou com a humanidade. Deus Espírito Santo,
Senhor falou: vou, Pai, mas não deixo vos órfãos, vos enviarei o Espírito Santo Consolador, Ele vos guiará em toda a verdade, glória. Então hoje Cristo não está entre nós, Estevão viu Cristo sentado à direita de Deus Pai, diante do trono todo-poderoso. E quem opera na igreja hoje? Numa pregação, num movimento, numa linguagem, numa virtude, num Pentecoste, é o Espírito Santo, dá glória, o Espírito Santo. Então, irmão, este que aprendeu a cultuar a deuses, gerou 4 filhos, gerou Harã, gerou Naor neto, gerou Saraí e gerou Abrão. 4 filhos. E ensinou também eles cultuar aos seus deuses. Ensinou a eles cultuar o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do vento, da natureza. Portanto, nenhum dos teus dias tinha que resolver alguma coisa. E chama o teu filho Abrão e diz: Abrão, Abrão, vai na sala dos nossos deuses, por favor, dê uma limpada, se possível até ore a algum dos nossos deuses, reze. Abrão, um filho sério, obediente, foi à sala dos deuses. E ali começou a observar os deuses, todo tipo de jeito, de cor, etnia, raça. Glória a Deus. E a angústia no coração de Abrão, como a angústia no nosso coração. Glória a Deus. Tem dia que o mar não está para peixe, e não tem alegria, já acorda meio triste, meio para baixo. Era o dia de Abrão. A igreja está entendendo? Não, glória a Deus. Glória a Deus, glória. Ele olha para um Deus, pode ser um Deus que veio da história dos sumeros, pode ser um Deus que veio dos incas, dos maias, pode ser que veio do hinduísmo, não sei. Bendita aparência de homem, outra aparência de leão, outra aparência de gado, outra aparência de águia. Bendito o Senhor, não sei a aparência, bendito, mas olha para um Deus e diz: Deus, eu queria tanto ouvir uma palavra da tua boca. Eu queria tanto ouvir uma palavra que o Senhor pode falar comigo, e esta angústia da minha alma ir embora. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele olha para um dos deuses de teu pai, e os deuses eram estátua, quieto estava, que está aqui, aleluia, em Salmos capítulo 115, tem olhos, mas não vê, nariz tem, mas não sente, né? Não cheira, não inala, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, garganta, mas não sai som nenhum, não fala, tem braço, mas não mexe, tem perna e não anda. Ele começou a dizer ao Deus de seu pai: se o Senhor, bendito, lembrar de mim e me dar um abraço, falar comigo, me dar um sinal, eu vou ser perpetuamente teu servo. Glória a Deus. Mas a estátua, da forma que foi conduzida, ali estava, não tinha uma palavra, não tinha um gesto, não tinha uma emoção. Bendito, então agora, dentro do teu coração, ele começa um desafio contra Deus, porque o homem faz desafio contra Deus. Bendito o Senhor. Então ele começou a desafiar. Então agora, para mim crer em você, agora eu vou fazer diferente. Eu sou criatura, você é criador. Bendito o Senhor. Vou levantar as mãos, vou bater, e se o Senhor segurar o meu braço, eu sei que o Senhor me venceu. Se o Senhor conseguir fazer eu não relar em você, eu sei que o Senhor me venceu. Bendito o Senhor, pela fé, né, irmão? E ele levantou as mãos e pegou algo que quebra a louça, ou que estoura, bendito o Senhor, estatuetas. E quando
seus braços, a estátua caiu no chão, a sua ira caiu no coração, dizendo: não, eu como criatura consegui detonar um Criador. Bateu em outra estátua, caiu, bateu em outra, caiu. Glória, e foi quebrando todas as estátuas de teu pai. Glória ao nome do Senhor. Era para cuidar das estátuas, agora quebrou todas as estátuas. Tera, agora chega na casa de bendito do sala dos deuses, e quando olha, vê Abraão com as estátuas todas no chão, e diz: o que é isso, Abraão? E ele diz: pai, eu estava angustiado, eu pedi uma palavra só e o Deus não falou nada. Eu pedi um abraço, ele não me deu. Lancei um desafio entre criatura e criador. Bati, ele caiu. Eu ganhei desse Deus. Esse Deus não serve para nada. Vamos à palavra quando diz aqui: bendito, Abraão é banido. Abraão, sai do meio da tua parentela. Glória ao nome do Senhor. Abraão então pega na mão de sua meia-irmã, por nome de Sarai, e sai da sua cidade. E agora vai um rapaz também junto com eles, que é seu sobrinho, por nome de Ló. Harã era irmão de Abraão, morreu, ficou uma cidade chamada de Harã. Mas agora Harã, bendito o Senhor, não tinha nada para deixar para seu filho. Mas agora Abraão diz: eu vou procurar esse Deus, porque esta angústia precisa sair do meu coração, e os deuses de meu pai não resolveram esta angústia. Aleluia. Então este homem, por nome bendito o Senhor de Ló, diz: então eu vou te acompanhar, e agora serei o teu mancebo, o teu moço, o teu companheiro. E saiu da casa de teu pai 3 pessoas, bendito o Senhor, Sarai, Abraão e Ló. Bendito destino, para onde? Não tem destino, só saiu. Bendito, tem caminho que nós não conseguimos traçar, nós só sai, só vai, e Deus vai criando o caminho. Cria o caminho no deserto, cria o caminho no mar, cria o caminho no rio, cria o caminho no vento, para as tempestades, para nós passarmos. Bendito Senhor. Mas daqui a pouco Deus, que tem boca, se manifestou e falou: bendito Abraão, Abraão. Abraão sentiu Deus se mover, e quando ouviu a palavra de Deus, olha para o céu, era noite, olha as estrelas, ele olhou: assim será a tua geração, incontável. E olha para a terra, as areias, assim será a tua nação, incontável. O Deus que não é estátua, que tem boca e fala, tem olho e vê. Viva Abraão! E a tua fé para dar glória para o Deus vivo. Olha! Abraão então sai do meio da parentela e vai para um destino aonde Deus falou que ia. E Deus ainda falou mais: Abraão, eu estarei contigo se você me servir, sem estátua, sem deuses, é eu e você até a tua 4ª geração. Vamos ler aqui rapidinho no meio desta pregação, para você entender aonde está escrito ali em Gênesis 46, no versículo 13. Glória, e os filhos de Isacar. Vamos chegar em Isacar. Abraão então, bendito, casa com a tua meia-irmã, por nome de Sara. Ali era Sarai, agora virou Sara. Passa 100 anos, não vou entrar na história de Agar, a egípcia, não. Como somos filhos da promessa, Deus prometeu que ia dar o teu filho e a tua geração. Então depois de 100 anos, tem promessa que demora, mas ela chega. Quem crê, dá glória a Deus. Tem promessa que demora a cumprir, mas ela chega no momento certo e exato. Bendito Senhor. Então daqui a pouco, quando tem contato físico entre meio-irmão, Sarai com Abraão, se torna Abraão e Sara, e agora nasce Isaac, o filho da promessa. E Isaac também, bendito Senhor, conhece uma sua prima e casa com ela, Rebeca, e nasce também Esaú e Jacó. Bendito Senhor. Mas vamos falar só de quem está na luz da palavra. Jacó, o teu nome enganador. Glória a Deus, que desde quando
chegou em vida, já veio com a mão no calcanhar de Esaú, e ele entendia o que é a primogenitura, e aquele que não conhecia a primogenitura era Esaú, tinha força de campo, mas não tinha sentimento de alma. Mas Jacó não tinha força de campo, mas tinha sentimento de alma. Enquanto a igreja, igual a comunidade, que não tem força de campo, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem condição, olha por mão provado, outro pegando papelão, olha pro outro trabalhando 24 para 48 para viver, mas tem sentimento na alma. O sentimento de dar glória atravessa o país para ver uma alma se liberta. A glória pela palavra não tem força no bolso, mas tem força na alma. Aleluia, Jesus. Somos desprezados entre os irmãos. É a dissidência tal, é a dissidente tal, enquanto as portas fechadas para nós, não tem problema, porque nós não andamos de jatinho e não está de Hilux. O importante é que nós estamos com o Senhor na alma, e esse sinal seguirão de crer. Dá glória a Deus, olha a boca de Deus, fez a unção, Deus libertou, a orquestra está viva dando glória, a irmãzinha aprendendo a música, atravessa a cidade para presente. Dá glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E daqui a pouco, bendito Jacó, então, fugindo de teu irmão. Quantos de nós fugimos, né, irmão? Fugiu para não morrer. Bendito Senhor. Fugimos do amigo, do companheiro, de alguém que ama. Fugimos de alguém que nos odeia. Fugimos de alguém que fingiu ser nossos amigos, fingiu nos amar, mas só queria uma oportunidade para nos destruir. Fugiu para a cidade de Labão, e quando chegou na cidade de Labão, encontrou duas primas, uma por nome de Leia, outra palavra Lia, e a outra Raquel. Bendito Senhor, conheceu elas e se apaixonou pela mais nova Raquel. A igreja está acompanhando, né? Mas a tradição de Labão, bendito Senhor, tinha que casar primeiro a mais velha, bendito, para depois casar a mais nova. Então agora, bendito, vai casar com Raquel e dá Lia para ele. Casa primeiro com a mais velha. O enganador que um dia colocou Elias, bendito, forjado pela mãe, bendita pele de cordeiro na mão, de cabra na mão, para poder falar com Isaac que estava cego, também foi enganado. Enquanto de nós que estávamos no caminho e acabamos nos tropeçando em alguma coisa, um pecado nos envolveu, uma vaidade, uma malícia, alguma coisa nos sujou, para pagar os nossos erros, também temos que passar pelo vale, ser apunhalado, cacetado, pisoteado, esmagado, mas a fé no Deus vivo não pode acabar. Então, glória a Deus. Quantos que vai por cárcere sem dever nada, e quantos que estão devendo e tem que pagar, não importa se deve ou se não deve, o justo juiz tem a balança que pode julgar a tua igreja. Quando ele vai casar, casa então com a primeira mulher, que é Lia, por nome Leia. Bendito Senhor, a tradição Lia, bendito Senhor. E ele se sente enganado e vai falar com seu sogro e tio Labão. Você me enganou, Labão, era para me casar com a mulher que eu amo, que era a Raquel, você me deu a mulher, mas não, aqui não tem desse jeito. Como que vai ficar a menina primeiro, a mais nova casa, depois a mais velha? Isso vai envergonhar a minha família. Casa com ela e trabalha mais 7 anos que eu te dou, que você ama, 14 anos. Bendito Senhor, tem prova que dura um dia, tem prova que dura 14, mas dá glória a Deus. Quem está com Deus pode ser um dia, pode ser um ano, 14 anos, o Senhor está contigo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Bendito Senhor. Se eu fosse entrar agora nas ovelhas
ovelha malhada, aleluia, salpicada. Nós ia ficar mais meia hora explicando isso aqui, mas não vamos fugir do texto e nem do contexto da palavra. Glória ao nome do Senhor. Então este homem, por nome de Jacó, bendito com duas mulheres agora, Leia e Raquel. De Leia e Raquel veio duas servas, bendito Bilha e Zipa, duas mulheres concubinas, servas e duas oficiais. Dessas 4 mulheres gera 13 filhos, 12 filhos homem e uma filha mulher. A filha mulher por nome de Diná. E nós agora vamos contar os filhos de Jacó: Dan, Naftali, Gad, Aser, Ruben, José do Egito, Benjamim, bendito o Senhor. E agora chegamos em Gênesis capítulo 46 do versículo 13, onde falei os filhos de Isacar. Isacar é filho de um homem por nome Jacó. Bendita, a igreja está na comunhão, está acompanhando. Isacar é irmão do governador José do Egito. Olha o que Deus fez com Jó, presta atenção. Isacar, bendito, ele é irmão de Dan, Naftali, Gad, Aser, Ruben, dos 12 patriarcas. Isacar é filho de Jacó, é neto de Isaac e bisneto de Abraão, fazendo então Jó ser a 4ª geração de Abraão. Aleluia, bendito a 4ª geração, dizendo: bendito Abraão, bendito a Senhora, bendito o nome do Senhor. Isaac, Jacó, Isacar e o teu servo agora amigo chamado Jó. Jó a 4ª geração de Abraão. E Deus falou para Abraão: se você for fiel a mim, eu abençoarei até a tua 4ª geração. E Deus não engana ninguém, e não mente para ninguém na terra também. Nasce no centro da cidade, tinha uma cadeira para Jó sentar. E Jó era o homem mais rico do Oriente, sendo sobrinho do governador José do Egito. A igreja está na comunhão. Era sobrinho de José do Egito, mas ainda José do Egito, como governador de todo o Egito, não era poderoso igual Jó. Jó tinha 10 filhos e uma mulher por nome de Moá, e a alegria estava no teu arraial, e a felicidade de todas as finais de semana, e os filhos cultuavam e também festejavam. Mas as tuas festas eram festas que desagradavam a Deus, e quantas que cultuam e também festejam, e as tuas festas não agradam a Deus. Eu quero chamar na comunhão da igreja quem está desagradando a Deus, quem está cultuando a Deus. Entrega ao Senhor agora. Abra a tua boca para dar glória a Deus. Que se estiver desagradando, peça perdão agora. Mas se estiver cultuando, dá um grito de adoração. Bendito Senhor. Então Jó estava muito bem, feliz. Chegamos em Jó, na tua história, que algum bendito historiador ou até mesmo teólogo vai dizer: Jó nunca existiu, mas acabamos de ler. Quem crê na Sagrada Escritura, mas ser teólogo tem que crer, e acabamos de ler literalmente 46 de Gênesis, no versículo 13. O nome de Jó é filho dos patriarcas. Glória ao nome do Senhor. Então não é mito, não é história, existiu esse homem que era amigo de Deus, e o inferno tenta derrotar essa história, que não existe ninguém amigo de Deus. Mas no meio da comunhão desta palavra, o Senhor me chama e te chama de meu amigo. Tem uma comunhão aí, irmã, tem uma comunhão aí, irmão. No meio da tua fraqueza, eu te chamo de meu amigo. Estava muito bom a vida de Jó, tranquila, abençoado no Oriente, Ocidente, falava de Jó. Fechava a boca para falar de Jó, tirava o chapéu para falar de Jó. Quem é este? Este é um amigo de Deus por nome de Jó. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E na reunião dos santos, bendito
bendito, apareceu Satanás. Aleluia, Satanás se apresentou diante de Deus e o Senhor falou: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Já que você passeou e rodeou pela terra, observaste o meu servo Jó, homem temente, reto a minha palavra, meu amigo, aleluia, justo. E aí veio a conversa do diabo: mas desse jeito é fácil, desse jeito todo mundo é teu amigo, você deu tudo para ele, é o homem mais rico do Oriente, bendito, tem filhos, tem família, tem gado, tem condição, tem tudo. Arranca o que ele tem, que você vai ver. Voltamos no início da palavra. Alguém duvida de ser amigo de Deus sem não ter ou não tendo nada na vida? Glória, Senhor. Aleluia. Hoje ser evangélico, ser crente é ser próspero. Vou naquela igreja para eu ser abençoado. Mas aí Deus não abençoa, porque bendito, ele tem um propósito maior. Foge dessa e vai para outra, querendo ir para a campanha do milagre, da prosperidade, da benção, da cura, da alegria. Bendito, corre atrás lá, corre atrás aqui, corre atrás lá. Bendito, Deus não pode provar que ele não aceita, não. O problema é a igreja, o problema é o ancião, o problema é o pastor que dá um problema. E vai achando, colocando problema num, no outro, na igreja, no CNPJ, na placa. E ele esquece que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a que abre, ninguém fecha. Quando Deus olhou para o diabo, disse: então tá bom, não, eu estou tomado, que pena que a igreja não está acompanhando na mesma comunhão, mas eu estou tomado para pregar esta palavra, e estou vendo a conversa de Deus Todo-Poderoso com o inimigo da nossa alma, quando ele diz: eu duvido, toca nele que ele vai parar, ela vai abandonar, toca nele que ele vai desistir, toca nela, e você vai ver que ela não vai estar mais aqui. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E daqui a pouco o Senhor estendeu a mão com o início da palavra e falou: eu acredito, eu confio, eu sei de quem eu estou falando. Este é meu servo Jó, é meu amigo. Ele é filho de Isacar, ele é neto, bendito Senhor, de Jacó, ele é bisneto de Isaac, é tataraneto de Abraão, e Abraão negou a tua geração, a tua descendência, para cultuar um Deus invisível, o Deus do Todo-Poderoso. Dá glória a Deus. É a origem da carne, é a origem da alma. A comunhão está chegando no Jardim Somar. Quem está na comunhão vai dando glória a Deus aí, irmão. Ainda a manaia. E a presença de Deus está aqui no coração batendo. Quem está batendo sou eu. Quem está batendo na tua alma. Valeu a pena você entender o meu quesito, o meu mistério com você. Já teve tantas oportunidades de sair da minha presença, mas você não me largou. Você me ama e eu te amo. Mesmo às vezes eu não te visitando, você continua dizendo: eu te amo, Senhor. Permaneci em silêncio quando eu vi a casa de Jó cair. Eu olhei para Jó e o diabo colocou o ouvido na boca de Jó e vai blasfemar. Jó disse: glória a Deus. Tua vida virou dos avessos, de cima para baixo, de baixo para cima, e o inimigo colocou o ouvido na tua boca e disse: ela vai blasfemar, ele vai blasfemar. O céu em silêncio, a palavra não fala, a igreja não se manifesta, mas você continua dizendo: eu te amo. A glória a Deus, igreja. O céu estava cinza, a terra parada, não tinha sinal e nem milagre. Você continuou de joelho dando glória. Tem comunhão aí, irmão? Tem comunhão? Tem comunhão? Os irmãos sabem que eu não prego libertação material. Pega isso, pega aquilo.
aquilo pode focar. Não, irmão, é sentimento e alma quem está na comunhão. É a alma falando com o céu falando com a alma. Eu senti o sabor da tua lágrima quente que desceu sagrada no teu rosto quando deu um nó na tua garganta, que parece que tudo se acabou. Foi assim que Jó perdeu tudo e foi jogado fora do arraial, e até a enfermidade na tua carne já